segundos aí de olhinho fechado, quem se sentir confortável. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie com insights, com compreensão, vislumbres, né? E nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Alegrias. Então vamos lá. Boa noite, seu Taka, que chegou agora. Boa noite, Carla, que também chegou agora. Alegrias. Então vamos lá. Estamos na página 25 do livro Realização da Alma do PB, o Paul Bruton. Primeiro parágrafo lá no topo da página. Quem estiver acompanhando pelo livrinho ou pelo livro, né? Livrinho não, pelo livro. Toda explicação verbal realmente falha ao explicar o eu superior, a menos e até que o conheçamos por nós mesmos, dentro de nós mesmos e como nós mesmos. Essa é uma verdade das verdades, né? Não tem como explicar o que é esse eu divino dentro da gente mesmo, né? Para um outro, né? A não ser que a gente passe a reconhecê-lo, né? Como o si mesmo, né? Ou o núcleo interno nosso existindo, né? Esse eu sou que esse eu sou aqui dentro dessa mente concreta que é um reflexo, né? Mas ao mesmo tempo que se é um reflexo é porque tem uma luz que emite, né? Essa luz é o próprio eu divino que está refletindo dentro dessa mente, né? E aí nós somos esse eu sou, né? Quando esse eu sou sai dessa mente, né? É a melhor forma que eu consigo explicar, né? Quando esse eu sou sai dessa mente, né? Então se percebe, né? Como o eu puro, né? Então até então que é um reflexo se percebe como um eu puro. E aí, e aí sim que a mente está iluminada, né? Ela para de estar misturada com essa luz refletida nela mesma, que é esse eu sou, né? E por isso que a gente fica todo confuso, né? Assim, no começo, pelo menos, né? E é por isso que às vezes é muito difícil entender que esse eu sou, né? Esse eu sou divino, esse eu sou superior, é sempre esse eu sou mesmo, né? O eu superior está sempre presente no coração da pessoa. Se ela não tem consciência desse fato em sua mente, é porque ela não mantém o esforço adequado para tanto, né? Então, o parágrafo já é autoexplicativo, né? Então, às vezes é importante entender que o termo coração é muito é usado como o centro, né? O centro do próprio ser, né? Não é o coração físico, né? E nem também o chakra cardíaco, né? Então, é sempre bom lembrar disso, né? Por ser impossível ao ego, na busca tornar-se o eu superior, o buscador deve reconhecer que ele é o eu superior e parar de pensar em termos egoístas de progresso ao longo de um caminho, de uma conquista e de um objetivo, né? E aí aqui também acho que é importante a gente tentar entender, né, o que que é esse ego e o que que é esse eu sou manifestado, existindo nessa 3D, né? Então, o ego O ego é esse agregado de forças, né, que forma essa personalidade, ou seja, esses corpo físico, etérico, emocional, astral, né, corpo mental também, principalmente essa mente basicona aqui, que é uma ferramenta poderosa, mas se está identificado, se essa presença, né, esse reflexo, ou essa presença eu sou existindo, está totalmente envolvido com ela, não consegue se reconhecer, né? Então é isso, é buscar as práticas necessárias, né? Já foi falado, uma das práticas é silenciar a mente, aí cada um tem que buscar essa prática, se orientar, quem tiver dúvida ou quiser uma prática,
né? É porque não tem uma prática comum para todo mundo. Não adianta, eu já até pensei nisso, né? O que eu posso fazer é passar, aí acho que durante a semana ou a próxima eu vejo aí de passar uma instrução básica, né, de meditação, mas isso é base, né? Porque cada um tem que estar descobrindo dentro de si mesmo, né? Não tem uma técnica, porque a técnica é parar os pensamentos, né? Unidirecionalmente parar os pensamentos. Aí pode ser com pranayama, quem tem facilidade de respiração, também faz parte da técnica. É, mantra, né? Seja ele qual for, né? Mantra pode ser, não precisa ser mantra indiano, não. Pode ser mantra, pode ser uma frase, né? Eu sou consciência, eu sou luz. E assim vai. Mas aí tem que manter isso, né? Mas eu vou passar essas instruções aí de uma forma simplificada para servir de base para quem está buscando esse estado meditativo, né? Que é a mente concentrada, unidirecionada. E aqui ele fala também, né? De parar de pensar em termos egoístas, né? E também de progresso, né? Se você querer ficar vendo o seu progresso, aí você não sai do lugar, né? E é simples, né? É prática, prática, consciência, 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 prática, prática. E isso ao longo de alguns anos já começa a te transformar internamente, a própria essência, ou alma, ou eu divino, já começa a ficar mais, como é que fala, mais permeável, né? Você já começa a perceber mais tudo essas coisas através do sentimento, através de percepções e através do próprio mundo, né? O próprio grande espírito começa já a te responder através de pessoas, de acontecimentos, de fatos, né? Será que esse estado benigno, um passado do qual nos desfizemos ou um futuro para o qual estamos indo? Ou seja, será esse estado benigno um passado do qual nós desfizemos ou é um futuro, né, do qual nós estamos indo? A verdadeira resposta não é nenhuma dessas. Esse estado sempre existiu dentro de nós. Existe agora e sempre existirá. Está conosco eternamente, simplesmente porque ele é aquilo que realmente somos, né? Então, essa verdade, né, com o tempo, com a prática, com o estudo, ela se torna inabalável, né? Aí você já não tem mais dúvida que você é o ser divino, né? Esse ser luminoso, resplandecente, existindo em si mesmo, né? E, e dentro de um corpo físico, né? Dentro de um corpo mental, existindo numa terceira dimensão aqui. Mas isso tem que tornar inabalável, né? Não pode ter dúvida nenhuma. Quando eu falo não ter dúvida, é a mente começar a duvidar, né? Mas será que eu sou mesmo? Será que é isso mesmo? Sei não, né? Mas no começo a mente vai estar sempre trazendo as coisas para criar dúvidas, né? Isso é parte do processo, né? E aí tem que vencer essa primeira parte do processo. O eu de toda criatura é um ser divino, a consciência suprema, mas somente quando a evolução o traz para o nível humano é que ele tem possibilidade de descobrir esse fato, né? É, é quando nós estamos encarnados e nesse nível aqui que nós chamamos de vigília, né? Ou de consciência ordinária, onde nós temos a maior parte do tempo, né? O nosso ser fica a maior parte do tempo e está sempre aparentemente estável, né? Você adormece, volta, as coisas aparentemente estão no mesmo lugar e existindo, né? Então é nesse nível aqui que a gente tem que tem que descobrir-se, né? Ou reconhecer-se, né? Que já é, né? Que já é esse ser divino e sempre foi, né? Eu sei que falar é fácil, né? Mas é isso, né? No princípio tem que acreditar. E de acreditar e buscar e perseverar, né? E a busca é diária, né? E aí chega uma hora que você já não tem mais dúvidas, né? Pode não estar realizado, mas já não tem mais dúvida.
O mineral, o vegetal e o animal têm também o poder vida infinito dentro de si mesmo, mas eles não sabem que o possuem. Somente o homem pode conhecer sua própria divindade, né? Esse parágrafo, às vezes, pode ser mal compreendido ou mal entendido, né? Porque nós somos do reino humano, né? Isso ninguém tem dúvida. Mas existe o reino animal, existe o reino vegetal e existe o reino mineral, né? Todos esses reinos estão dentro da existência junto com nós aqui, coexistindo, né? Coexistindo ao mesmo tempo, né? E cada reino desse é uma consciência, né? Uma consciência gigante existindo aqui dentro desse planeta, dentro desses reinos, né? Então, a consciência de animais, né, e de minerais e de vegetais são consciências coletivas, né? O animal, alguns animais, dentro de algumas espécies, quando muito em contato com o ser humano, começa a criar um núcleo, né? Ou desenvolver aquilo, né? Um embrião de um núcleo, né? De um núcleo de mente, de um núcleo de alma, né? Mas aí isso é um longo processo. Mas nós, como seres humanos que temos uma mente, né, fomos agraciados com essa mente que ao mesmo tempo nos aprisiona, mas ao mesmo tempo é ela mesma que vai nos libertar, né, ajudar na libertação, pelo menos, né, nos, nos permite, né, se auto-reconhecer, se auto-ver, né, e, e ter essa autoconsciência da divindade em si mesmo, né. Perguntas até aqui? Comentários? Seguimos. Quando você tiver clara consciência da presença do eu superior, descobrirá que ele espontaneamente lhe fornecerá uma regra de conduta e um padrão ético, sempre e em qualquer circunstância, quaisquer circunstâncias. Em consequência disso, você jamais deixará de saber como agir em situações morais difíceis ou como proceder nas desafiadoras. É com esse conhecimento também virá o poder para colocá-lo em prática, né? É, isso aqui também é uma verdade, é uma sabedoria, né? Para quem já atingiu um determinado estágio, vamos falar assim, que é melhor, né? Ou já consegue perceber essa presença em si, ou não, talvez, que quando a gente fala reconhecer a presença, né? Mas intuitivamente, né? Algumas pessoas podem até sentir essa presença a nível físico, né? E aí também vai depender de quanto que essa pessoa já caminhou nessa vida e em outras vidas, né? Mas intuitivamente é sempre possível, né? E é bem real que você pode estar percebendo a guiança do seu eu divino em qualquer circunstância, né? Tudo é uma questão de estar nessa conexão, de estar dentro da busca verdadeiramente e deixar fluir, né? Aí as coisas vêm, né? E como prática, né, em qualquer situação que seja desafiadora, vamos usar esse termo, que é um termo bonito, é, quando você está no mesmo nível de qualquer problema, você não vai conseguir resolvê-lo com a mente, né? Não vai. A mente pode até buscar, tatati, tatatá, mas o conflito vai existir, né? E a chance de erro é gigantesca, né? Então, é pedir orientação ao teu próprio eu divino, né? Para que mostre a melhor solução possível. E muitas, quer dizer, muitas não, em todas as vezes que você faz isso, né? Todas as vezes que você faz isso e aguarda, né? Porque às vezes a resposta não vem instantânea, né? Não é pastelaria, né? Às vezes pode até vir, mas a maior parte da vez não vem instantânea, né? E não vem direto também, não vem como uma voz mental, às vezes pode vir como um pensamento, né? Um pensamento genuíno, intuitivamente genuíno, né? Que você percebe ele claramente como sendo genuíno, e outras vezes a resposta, né, vem através de
ou de uma conversa com uma pessoa, ou de um fato acontecendo, ou de alguma coisa na natureza, não importa, né? Ou um livro que você abre, tá lá aquilo que você estava buscando para solucionar o conflito, né? Ah, mas para isso tem que confiar e ter paciência, né? Coisas que parece que não tem, como é que fala aquele pessoal que joga sinuca, né? Você está numa sinuca de bico, né? Não tem saída para nenhum lugar, né? Mas tem, toda vez tem, sempre tem, né? E é só acreditar e, e ter a paciência necessária, né? Quando isso é possível, ter paciência necessária, cara, porque às vezes a coisa é tão urgente que tem que ser decidida rápido, né? Então, mas cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Aí é a busca desse treinamento, né? De estar sempre perguntando, né, a si mesmo, né? No nível mais superior possível, qual que é a solução. Se acreditamos na realidade do eu superior ou o conhecemos, também devemos acreditar ou saber que a nossa vida cotidiana, transitória, está ativamente enraizada nesse nosso ser antemporal. Isso também é outro fato, né? Isso aqui já é conhecido, acho que da maioria, né? Se o eu divino existe, né? Ou as forças superiores existem, o mundo existe, está aí, né? Essa vida existe, né? Essa consciência cósmica que é universal existe e nós estamos enraizados nela. E dentro dessa, e dentro do nosso próprio ser tem essa centelha, né? Que transcende esses níveis materiais, que está em conexão direta com essa consciência cósmica, né? Atemporal, fora do tempo, fora do espaço. Quando uma pessoa descobre que o mesmo eu superior que habita em seu inimigo habita também em seu coração, como poderá novamente chegar ou odiar ou ferir alguém, né? Então, aqui o termo eu superior está se referindo ao grande espírito, a Brahman, né? A Deus, né? Olorum, né? Os vários nomes dessa mesma força, dessa mesma energia, dessa mesma Deus criador, né? Vamos usar esse termo para ficar mais fácil para entender, né? Então, dentro desse conceito, sim, a mesma o mesmo raio de luz, né, que existe em qualquer pessoa, seja quem eu gosto ou quem, entre aspas, eu vou considerar inimigo, né? Ela existe em mim também, é a mesma, né? É a mesma manifestação, né? Mas isso em essência, né? Em essência, nos níveis que transcende esse plano material nosso aqui. Quando eu falo material, é astral, mental e aí por aí vai, né? Então, aí sim. Mas dentro da realidade de 3D, cada um tem a sua expressão, né? E tá em determinado patamar de desenvolvimento. E esse planeta e essa humanidade, né? Dentro desse planeta de superfície aqui é muito heterogênea, né? Porque aqui o desenvolvimento é uma longa história, né? É uma longa história. Então é muito heterogêneo, né? Então tem seres de todas as possibilidades, né? Isso não quer dizer, né, que você, né, tem que, como é que vamos falar isso, né? É, não vai reconhecer que aquela pessoa pode ser capaz de te ferir e machucar, né? Você reconhece que aquele ser, aquela pessoa, também, né? E a mesma vida que está nela é a mesma vida que te anima, né? É a mesma centelha que surge e movimenta ela, é a mesma centelha que também se manifesta em você. Mas nesse plano aqui você tem que ter essa sabedoria e essa atenção, né? Mas por saber disso, você não vai querer ficar odiando, né? Você simplesmente
fica neutro, né? Fica em paz, fica tranquilo, mas também sabendo que pode te ferir, você não vai ficar perto, né? É isso também, né? Aí é que entra a sabedoria e discernimento, não podemos esquecer desses fatos. Quando uma pessoa. Não, desculpa, isso eu já li. Por ter acesso a essa fonte interior, a pessoa poderá viver a mais solitária das vidas, mas não estará desprovida de amor. A alegria e o calor de sua eterna presença habitarão com ela, né? Então, quando você passa a ter acesso a essa fonte, você pode viver, quando ele fala solitário, estar isolado, né? Ou de pessoas, ou às vezes mesmo estando com pessoas, interiormente você já tá isolado, né? Isolado no sentido que você está tão centrado em si mesmo, né? E, mas não é uma solidão que incomoda, né? Pelo contrário, né? É uma plenitude, né? Não sei se eu estou conseguindo expressar direito aqui o que eu estou querendo passar, né? Ou também pode viver uma vida solitária mesmo, isolado, como muitos, em cavernas e no meio da floresta, e por aí vai. Devemos compreender que o céu e o inferno estão nas profundezas do coração e não são lugares aonde nós vamos, né? Eu acho que isso aqui já é nítido, né? Já tem clareza aqui para a maioria para todos nós ou para a maioria, né? Céu e inferno são criações, né? Das religiões, né? Desde a Grécia, desde outros tempos, né? É uma forma dentro da antiguidade, mas que perdura até hoje, para que as pessoas, né, se mantenham as determinadas condutas, né? Mas, mas o ruim disso é que cria medo, né? Você tem medo de ir no inferno, né? Você vai adorar Deus de medo de ir no inferno, né? Ou vai adorar Deus porque quer um paraíso. E não é isso, e não é esse a forma de caminhar, né? E tudo isso está dentro de cada um de nós, né? Tudo aquilo que a gente pode chamar de inferno, tudo aquilo que a gente pode chamar de paraíso, está dentro de cada um. E aí depois que deixa esse corpito físico, né? Aí cada um vai aonde está a sua, o seu grau consci- de vibração consciencial, né? Da sua própria consciência. É surpreendente o quão amplamente as pessoas ignoram a mensagem de Jesus. O reino do céu está dentro de você, sendo o seu significado é tão claro, sua maneira de dizer tão forte. Essa frase aqui realmente do Maestro Jesus, né? É de uma sabedoria imensa, né? Ele resume tudo praticamente numa frase só, né? O reino do céu está dentro de você. O Ramana o Ramana Maharishi, ele, ele comentar, né? Que a Bíblia resume, né? Forma dele falando, não é eu, né? Que a Bíblia resume o Vedanta em duas frases, né? Uma é essa, né? Que o reino do céu está dentro de você e que eu sou o que eu sou. Você vê como é que é a capacidade do Maestro Jesus de trazer uma mensagem. Mas a coisa é tão simples, né? Mas quem que consegue, né? Mas quem que segue nessa direção, né? E quem que instrui dentro dessas religiões, a não ser grupos seletos, né? Que você tem que voltar para dentro de si mesmo, silenciar essa mente para acessar esse reino do céu, ou esse ou eu superior, né? O reino do céu é simbólico, né? Aqui agora a gente já passa para um subtítulo, né? Sempre aqui e agora. Até aqui perguntas, comentários. Como estão? Tudo fácil de entender, né? Clareza absoluta. Então vamos lá.
Vivemos o tempo todo em uma infalível, embora inconsciente, união com o eu superior. Isso, isso é uma verdade, isso é uma certeza, né, absoluta, né? O tempo todo nós já somos, né? Estamos em comunhão, né? Nossa própria vida, né? Nosso próprio ser, né? Nós existimos dentro desse ser chamado universo, que é a consciência cósmica, que é o próprio eu superior maior, né? Vamos chamar assim, o eu supremo, né? De todos os eus, né? E não tem outro jeito, né? Nós nos movemos, né? Temos a nossa existência dentro desse universo, né? Esse universo é um ser, né? É uma consciência. Como é que eu sou e sei que sou substancialmente a mesma pessoa hoje, assim como fui ontem, que eu me lembro dos acontecimentos de um ano atrás? A resposta deve ser que há em mim um eu, ou ser, ou mente contínuo, distinto dos pensamentos ou experiência. É esse núcleo, né? Esse núcleo eu sou permanente, né? E que está sempre constante e existindo é que nos mantém dentro dessa coerência do espaço-tempo, né? De dia, noite, existindo sem perder, sem se perder, né? Da mesma forma que a gente deita para repousar e entra em sono profundo, e do sono profundo você não tem, você não tem memória e não tem conhecimento do mundo, ou seja, dentro do sono profundo o mundo desaparece porque a mente é recolhida, né? Mas depois quando a mente volta, você retorna, né? Você retorna como esse núcleo eu sou retorna dentro dessa mente e começa tudo de novo, né? Mas você tem a sensação que dormiu bem, né? Tem a sensação que estava existindo, né? Que você não perdeu a existência. E o que é que tem isso? É esse núcleo que se mantém, né? Tanto que uma das técnicas, né? Que é uma das práticas, né? Não gosto de falar técnica, né? Uma das práticas é quando você está despertando, né? E, lógico, você tem que se programar antes, na hora que você está deitando, né? A hora que você, a hora que você está voltando do sono, né? Voltando para o estado de vigília, você, né, manter a consciência ali, né? Antes, alguns segundos, talvez, é por aí, segundos, ali você é o eu puro, antes de você entrar dentro dessa mente e rebobinar tudo, né? Começa todo o fluxo de pensamento. É uma técnica. Se alguém quiser experimentar, mas não adianta fazer uma vez, né? Tem que fazer até ter essa percepção, ou até que o próprio eu já chama, não, já aprendeu, né? Aqui ele vai falar, aqui ele dá uma continuidade no parágrafo seguinte, né? Não é estranho que depois de uma noite de sono com sonhos nos quais podemos nos tornar uma outra pessoa, algum outro personagem durante nossos sonhos, nós ainda acordamos com a velha identidade que tínhamos antes do sonho? E não é igualmente estranho que depois de uma noite de sono doce, profundo e sem sonhos, na qual de fato esquecemos completamente aquela mesma identidade prévia, somos capazes de retornar outra vez ao despertamento? Qual a explicação desses fatos estranhos? É que nunca abandonamos nosso verdadeiro ser, né? Nossa presença eu sou continua em todos os níveis, né? Quer seja nos sonhos ou em sono profundo, nunca fomos outra coisa além do que realmente somos na essência. A única mudança que aconteceu foi uma mudança do estado de nossa consciência, não da consciência em si. Vamos dar uma explicadinha aqui nesse importante parágrafo, né? Para explicar o que é essa mudança do estado e não em si eu continuo sempre eu sou, né? Essa presença eu sou é eterna e continua existindo sempre, né? Mas o estado de consciência pode mudar. Você pode estar num outro estado de consciência, você pode estar num corpo de sonho, então você está atuando num corpo
mais sutil, né? Dentro do sonho. E ali é um corpo também, chamado corpo astral, né? Corpo astral ou dentro da própria mente. Às vezes você nem sempre está sonhando, está no astral. Às vezes você está dentro da própria mente, dentro da criação da mente, né? Alguns têm percepção disso, outros não. Mas é uma questão aonde que está esse núcleo de consciência, eu sou, está ali. O quanto que esse núcleo já está suficientemente consciente para reconhecer-se que está num outro estado, né? É assim que funciona. Não sei se a explicação foi palatável para todo mundo, né? Se alguém não entendeu, aí pode perguntar que estamos aí. A ausência do ego é a presença do eu superior, mas isso é apenas uma impressão superficial no pensamento da pessoa, pois o eu superior sempre está sempre presente. E nem tem como, e nem tem como ser diferente, né? Porque cada um já é esse eu superior, né? Já é essa essência divina, é esse eu sou, né? Essa consciência eu sou está sempre presente. O que acontece é que está identificado com essa mente, né? Tá refletindo nessa mente e misturado com essa mente, né? Até que isso seja tenha o discernimento suficiente, né? Para se perceber que não é essa mente também, né? E aí que é a prática e é isso que é a busca, né? E aí que é a necessidade de entrar em silêncio, né? Cada vez mais, em autoobservação, e aí vai. Aí, dentro de alguns anos, você já começa a ter lampejos, ter insights, já começa a perceber, já se começa a perceber, né, existindo dentro do corpo, não mais sendo o corpo nem sendo a mente, né? Quando isso se estabelece e fica contínuo, aí é o que chama de iluminado, de desperto, de liberto, de Anani, né? E aí vai, tem vários nomes. Mas tudo isso é a busca, né? É essa libertação aí. A libertar do quê, né? É libertar de tudo isso que é a ignorância, né? E que é o pecado original, entre aspas, né? De se tá confundindo com o corpo, né? E com essa personalidade, né? Eu sei que no início não é tão fácil, né? Mas a gente já tem que ir falando tudo isso que é para ir, pelo menos, né? A ideia já ir entrando, tomando conhecimento, né? E se percebendo. E não é só o PIB que fala isso, né? Se você pegar o Vedanta, você vai ver que tem a grande parte do que o PIB ensina é o que está no Vedanta também, né? Só que ele traz uma terminologia mais ocidental, traz de uma forma mais palatável, né? Essa é a grande maestria do PIB, né? Não é simples fazer o que ele fez, não, né? Deixar todo o que ele deixou escrito não é tão simples, não. Isso a gente tem que agradecer, né? E todos os outros que fizeram isso de uma forma ou de outra, né? Porque isso é que vai nos dar as pistas e vai nos facilitar, né? A perceber a existência daquilo que é transcendente e que não pode ser percebido a não ser que seja realizado, né? Então, mas, mas de você saber que um ser que você reconhece como sendo o ser que realmente se iluminou está falando aquilo, então você já começa a observar aquilo com mais atenção, né? E um outro também falando a mesma coisa, né? Sócrates já falava isso também de uma outra forma, mas falava a mesma coisa. Plotino também, que é outro grego, que já fala tudo isso da mesma forma, né? De uma outra forma, quer dizer, falava a mesma verdade, mas numa outra linguagem. E está tudo aí, e está sempre aí, né? Se você buscar, se você já tem compreensão, você vai ver que a verdade está em todas as culturas de uma forma ou de outra, né?
para aqueles que atingiram patamar, o patamar ou aquilo que a gente chama de realização, né? O eu espiritual, o eu superior nunca foi perdido. O que aconteceu é que seu ser não foi reconhecido, coberto que está por uma multidão de pensamentos, desejos e egocentrismo, né? Isso aqui é o que a gente já tá cansado de saber, né? Mas isso não é porque está cansado de saber que a gente mantém isso aqui firmemente, né? Dentro como um conhecimento, né? Ou como uma verdade. Porque ele não é reconhecido por causa disso, esse fluxo de pensamento que não para, né? A pessoa, depende do estado que ela está, né? Essa mente a mente, que é um instrumento, ela acaba dominando, né? Ela acaba agindo como se fosse o próprio ser, né? Como se fosse esse próprio eu sou que está ali, está tão emaranhado dentro dessa mente que acredita que é ela mesma, né? E todos os desejos que existem, e aí vai, né? E aí tudo aquilo que a gente vai chamar de ego, né? De todas essas coisas de desejo, de vaidade, de orgulho, né? E que faz parte de toda essa composição de forças, né? De vida da- dentro dessa criação desses corpos todo, está ali presente, né? Então é um trabalho de Hércules, né? Mas é um trabalho possível, né? Sim, sempre possível. Todos nós vamos chegar lá, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, todos nós vamos chegar. Agora, quanto tempo cada um vai levar, ou quantas vidas cada um vai levar, né? E eu estou falando isso da humanidade como um todo, né? Aí, aí aí é só Deus que sabe, né? Vou usar um termo mais bonito, né? O que precisamos compreender é que, embora a nossa apreensão do real seja gradual, o real está conosco. Real com letra maiúscula aqui, né? A realidade também ou real, é uma das formas de se referir a essa fonte suprema, né? Ou Deus, como queira. Em todos os momentos, em sua totalidade radiante, a ciência moderna encheu nossas cabeças com falta noção de que a realidade está no estado de evolução, sendo que é apenas nosso conceito mental da realidade que está em estado de evolução. Vamos reler esse parágrafo, né, com mais calma aqui e destrinchar ele por partes. O que precisamos compreender é que, embora a nossa apreensão do real, real com letra maiúscula, né, seja gradual do que a realidade, o real está conosco em todos os momentos, porque o real é tudo que nós, é toda a existência, né, todo esse universo, em totalidade radiante. A ciência moderna encheu nossas cabeças com a falsa noção de que a realidade está em estado de evolução, sendo que é apenas nosso conceito mental que está em estado de evolução. Ou seja, né? Ou seja, a realidade já é o que é e está em perfeito e está em perfeição, né? É o nosso estado mental de percepção, como nós percebemos essa realidade, é que está em evolução, né? Então, quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, quanto mais nós, né, avançamos mais profundamente em nós mesmos, mais nós vamos ver que a realidade sempre é o que é, né? E sempre foi e sempre será, né? Eternamente, eternamente imutável, né? Quando manifestada, está no mundo fenomênico, está tudo em mutação, né? Óbvio, né? Ou seja, o mundo, né? O mundo é fenomênico, né?
O ser divino está sempre lá dentro do indivíduo, nunca está ausente dele, nem mesmo por um segundo, e é a testemunha infalível de todos os seus esforços e aspirações. Quando ele tiver tentado de forma suficientemente árdua e por tempo suficiente, este repentinamente derramará toda a sua graça sobre ele. Olha que bonito, é uma esperança aí, hein? Para todos, né? Para todos nós, né? Caminhantes, caminhadores, caminhoneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, né? Está sempre presente, né? Mas ó, a palavra aqui que quando tiver tentado de forma suficientemente árdua e por tempo suficiente, esse repentinamente derramará toda a sua graça sobre a pessoa, né? O próprio ser divino interno se revela, né? Mas para isso tem que ter esforço. A graça, né? A graça é de graça, né? A graça é a própria existência que a gente fala, né? A graça é tudo que está sempre, a graça está sempre presente. Tanto que ele escreve graça com letra maiúscula, né? Com G maiúsculo, né? Está sempre presente para todos nós, né? A gente aqui não percebe, né? Mas o esforço é necessário. E é um esforço gigante para todos, né? Não tem jeito. Como é que fala? Ah, a lei ou a regra, né, é para todos, né? E cada um tem que fazer o esforço suficiente em si mesmo, né, para reconhecer isso, né? Qualquer guru que fala que te dá isso daí, isso é conversinha de é de carrocinha, né? De carrochinha, vozinha, né? Isso quem fala é o Ramano, mas deixa eu explicar direito, senão vai falar, então o guru não serve para nada. Não, senhor, lógico que o guru serve, está lá a presença de um sábio, né? Que é um sábio realmente iluminado, isso é um facilitador, mas não é ele que te, não é ele que te ilumina, né? A presença dele, o conhecimento que ele está te dando, né? E a aura dele, né? Que ele é um ser iluminado, então o campo vibracional é outro. Aquilo é um facilitador para que você ah, silencie essa mente sua e o próprio eu se revele, né? Mas e isso vai acontecer se você tiver lá a presença, quer dizer, também se você já tiver já suficientemente apto para isso, né? Se não tiver, não resolve ainda. Se não estiver pronto, pode estar lá à frente de qualquer maestro, em qualquer nível, que isso não vai resolver. Mas estamos falando de gente que já está minimamente pronto para isso, né? Mas mesmo assim, vai levar vai levar um tempo para você estabilizar isso, né? E mesmo depois, se você sai da presença do guru, né? E aí? Aí todo o esforço você tem que fazer, e mesmo dentro de um ashram com um guru verdadeiro, você tem que manter o esforço para que aquilo se estabilize, né? Ou se torne com uma frequência maior, né? E é importante ouvir isso, né? E saber disso também, né? Porque muita gente acha que é o guru que vai te dar a iluminação, né? O guru pode até te dar vislumbre, se você já está pronto, né? Tá pronto para receber, já tem as condições necessárias, sim, ele vai te facilitar vislumbres da realidade, vai te facilitar acesso, sim, isso pode, mas não, mas não a estabilização em si mesmo, o esforço tem que ser feito, né? E alguns mesmo na presença, le- lembra do Annamalai que a gente estudou, foi o último, foi o livro antes desse aqui que nós estudamos? Ele ficou 12 anos com o Ramana, né? 12 anos depois, o Ramana mandou ele para uma caverna e ficar quietinho na caverna, coisa que o Ramana raramente fazia, né? E foi. Aí deixou ele lá na caverna, aí depois ele passou, eu não sei quantos anos, acho que no total ele levou 30 anos. Aí passou, aí o Ramana fez a passagem e ele continuou. Continuou lá a prática, lá nas sadhanas dele, né? Nas práticas dele. E aí que ele conseguiu estabilizar-se, né? A consciência em si mesmo, ou seja, se realizou, né?
E você vê, e outros que tiveram com Ramana e ficaram muito tempo, não, não realizaram. Por quê? Porque ainda as vassanas, né, as predisposições eram muito fortes ainda, né? Então a gente precisa de mais uma vida para que aquilo seja, uma ou outra vida ainda necessária para que aquilo seja, seja resolvido. Por isso que não pode, achar que a graça veio, a pessoa simplesmente chegou lá à frente do guru e iluminou, é porque estava tudo pronto, né? Ele vem há 30 vidas buscando a iluminação e praticando, praticando. Ele chegou nessa aqui, ele chegou lá à frente de um guru, seja homem ou mulher, né? Então, aqui, é, a iluminação não tem sexo, né? Nem para o homem, né? Nem para o guru, nem para o discípulo, né? Aí chega lá, instala, né? Como é que fala, como é que o pessoal dá aquele exemplo, né? É pura pólvora, né? Só piscou e já explode, né? Mas a maioria é carvão, né? É carvão, isso quando tem sorte é carvão vegetal, né? Leva um tempo ali para pegar fogo. Outros é carvão mineral, esses aí vai levar muita vida, porque para pegar fogo vai demorar, né? É um exemplo que é dado dentro do Vedanta. Então vamos seguir. Perguntas? Beleza, seguimos aqui mais um pouco. O eu superior é verdadeiramente nosso anjo da guarda, está sempre conosco e nunca nos abandona. É o nosso Salvador invisível. Mas temos que compreender que ele procura salvar-nos, primeiramente, não do sofrimento, mas da ignorância que causa o nosso sofrimento, né? Tem que lembrar que o sofrimento é uma coisa inerente dentro do desenvolvimento dessa humanidade de superfície aqui, né? Então, cada sofrimento está fazendo, ou está, né, tá equilibrando ações kármicas do passado, dessa vida, ou de trocentas vidas atrás, né? Ou está te mostrando que você está fora do caminho, né? Está fora do caminho do que a alma, do que a sua essência planejou dentro dessa encarnação. Então, é sempre bom ficar atento para todas as dores, né? E também você pode ter dor e não ter sofrimento, né? Você pode ter dor, compreender a dor, sabe a causa, bababi, bababá, tá bom, tá ali. Uma hora ela vai embora, ou não vai também, mas não tem por que sofrer, né? Que ninguém imagine que o contato com o eu superior seja um tipo de desvaneio sonhador ou de um estado fantasioso agradável. Trata-se de um relacionamento vital com uma corrente de paz, poder e boa vontade, fruindo infinitamente do centro invisível até o ser visível, que é cada um de nós aqui assistindo esse estudo, né? Então, isso não é uma ilusão, né? O eu superior existe. A princípio, quem ainda não sentiu essa presença é ir praticar, buscar algo. Óbvio, né, que as medicinas, a medicina tipo ayahuasca, o atchuma, outras medicinas, são facilitadores, né? Facilitadores para ter acesso, compreensão, né? Mas para estabilizar a consciência no nível superior durante toda a existência na terceira dimensão, né? Todo o esforço tem que ser feito, né? Porque se fosse assim, a gente tomava a medicina, iluminava e ficava iluminado, né? Aí também seria bom, né? Aí seria ótimo, mas é o esforço, o esforço de lapidar esses corpos, né? De tudo aquilo que se coloca nesse corpo, né? De tudo aquilo que você come, que você bebe, que você pensa, né?
que você faz, né? Tudo isso faz parte do seu ser, faz parte da sua mente, né? E tá tudo ali, né? Então, quanto mais possibilidade você tem de manter uma sutileza, né, desses corpos, mais facilitadores são para que acessos a essas dimensões, esses mundos sutis ou ao eu divinos, né, o reconhecimento desse eu divino seja facilitado, né? Mas isso é dentro de cada um, né? Cada um. E o próprio ser, né? É isso que é engraçado, o próprio ser, o próprio eu divino de cada um vai estimulando conforme você vai buscando, vai estimulando e a pessoa, sem perceber, começa a trazer modificações em hábitos alimentares ou em hábitos de bebidas, né? Às vezes tem alguns vícios profundos e aí já começa a buscar corrigir esses vícios profundos, seja de pensamento, seja físico, seja emocional, aquela coisa toda, né? Mas isso é o caminho longo que é chamado. Isso é o caminho que tem que ser feito também, né? Não dá para entrar direto no caminho breve, né? O caminho breve, o caminho breve é aquilo que o Ramana fala e que o Pibi também em alguns momentos fala, né? É você entrar em meditação e quem sou eu né? E acessar o eu divino, né? E manter isso em mente que você já é o eu divino e estabilizar isso. Esse é o caminho direto, né? Mas isso é para quem também já fez o caminho longo há muito tempo, né? Ou quem já está no caminho longo há bastante tempo, né? Seja o que é o caminho longo? É toda essa purificação, esses estudos, essa busca, né? E aí já é possível ir. Mas também, se você tentar, não vai acontecer. Não tem problema você tentar. Não tem nenhum problema, não. Mas, mas resultados sem que esteja né, já tenha caminhado, feito bastante, um caminho longo, né, um caminho de preparação, é pouco provável resultados que seja satisfatório, que geralmente acontece que daí a pessoa desiste, né? E, e dentro desse caminho não pode desistir nunca, né? Porque a única é, a única coisa que você pode fazer é manter a persistência, né? Manter a persistência, manter aquelas práticas que você acredita, manter a firmeza no caminhar, né? Com fé, né? Fé é uma energia que vem da alma, vem do próprio núcleo interior, né? Não é crença, né? Você pode até crer, mas crer é a primeira paulada que vem, você já deixa de crer, né? É como a gente vê bastante nas casas espirituais, né? Como é que fala a pessoa falar assim, não, mas a minha fé, ah, eu estou perdendo a fé. Você está perdendo a crença, né? Que você acreditava que as coisas iam acontecer de uma determinada maneira e as coisas não acontecem de determinada maneira. Então, aquela crença começa a fraquejar, porque a fé verdadeira é fé, né? A fé é uma energia da própria alma, né? É aquilo que você interiormente, no teu próprio ser, sabe que é real e está manifestado dentro aqui da tridimensionalidade, né? Espero que eu não esteja falando um linguajar muito difícil. Eu sempre busco falar de um jeito que todos compreendam, né? Mas não sei se sempre sou, como é que fala? Se eu atinjo esse objetivo. Então é isso. Por hoje, tá bom. Temos 5 minutos aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Todo mundo compreendeu que já é o eu superior, né? Todo mundo compreendeu que é um espírito existindo, maravilha, então. Isso não pode ter dúvida, né?
Ter dúvida que existe não pode ter, né? Então, se não tem dúvida que existe, eu sou, né? Eu sou essa existência, né? Existindo dentro de uma existência maior, né? Eu sou essa consciência existindo dentro dessa consciência maior, né? Que eu pode chamar de Deus, Brahman, grande espírito, né? Eu sou essa vida existindo dentro da vida maior. Isso não dá para ter dúvida, né? Porque isso é fato, né? É tangível, né? É porque você existe e o universo está ali, está te mostrando, você está dentro dele, né? Então você é vida existindo dentro de uma vida maior, né? Não tem como ter dúvida disso, né? E está dentro da consciência maior também existindo. E o que que falta? O que que falta é existir dentro da paz maior, dentro dessa paz e ficar permanentemente nessa paz, né? Ou seja, manter essa consciência permanentemente focalizada, né, na mente pura, ou no eu divino, como queiram. É isso. Gratidão, gratidão. Se não tem perguntas, gratidão. Até sábado, para quem virá no sábado, e aí vamos ter mais uma oportunidade de transcender, né? Alguns, né? Espero que todos, né? Pelo menos por algum momento, né? Já ajuda, né? Parece que não, mas ajuda. E ajuda muito. Então vamos lá. Quem sentir confortável, fechar os olhos aí 30 segundos, passar para o som de músico. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos ajude a ter vislumbres, a ter insights, a ter compreensão e que nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, Namastê. Alegrias e até